Boa noite. Entra no ar a voz do Evangelho. Nesta noite eu quero meditar em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 26, versículo de número 27 e 28, que tem por título O Rei que por pouco seria um cristão. Um rei que por pouco seria um cristão. Paulo, ele estava diante de um tribunal. Paulo estava diante de autoridades, diante de Festo. Festo era romano e era governador ali daquela região ali de Cesareia, província. E o rei Agripa. O rei Agripa, ele era judeu. Festo era romano. Festo foi instituído ali por Roma. Como da mesma forma o rei Agripa foi instituído rei ali naquela região de Cesareia, ali na Palestina. Ambos por autoridade central de Roma. E desta feita, Paulo estava em julgamento em tribunais. Paulo fora julgado, levado ao tribunal, porque eles achavam que Paulo ele estava contra a religião dos judeus. Mas, na verdade, Paulo, ele tão somente falou a verdade. E por causa disso, custou uma perseguição ao apóstolo. E chegou ao conhecimento dele através do seu sobrinho. Olha como é que Deus faz. Como Deus, ele dá livramento, Deus dá escape, Deus dá direção para a pessoa sair ileso de uma certa situação. Paulo, ele estava sendo perseguido. Inventaram um caso que ele estava contra ali a religião dos judeus. E por causa disso fizeram uma armadilha, uma armação para querer matar Paulo. E Paulo soube através do seu sobrinho. Chegou ao conhecimento do sobrinho de Paulo. E Paulo levou o conhecimento ao apóstolo Paulo.
Mas Paulo, ele era cidadão romano, ele tinha duas cidadanias, a romana e a judia. Quando Paulo soube que queriam matá-lo, ele obviamente pediu para ser levado a ser julgado em Roma por César. E aqui diz, no versículo 27, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Paulo fez essa pergunta ao rei. Bem sei que crês. Paulo agora estava diante de Agripa, que foi elevado rei ali por um conjunto de instituição de Roma, porque aquela região ali da Judéia, Cesareia, Samaria, eram províncias e Roma estava dominando aquela área, aquela região. Só que Agripa, ou seja, o rei, ele era judeu, então ele tinha um conhecimento profundo sobre a lei judaica. Ele tinha conhecimento. Já Festo era romano, era governador, também foi instituído romano ali, coisa e tal, de Roma, governador. Mas Paulo, ele está diante de duas autoridades, sendo inquirido, sendo confrontado. No versículo 24, diz o seguinte: e dizendo ele isto em sua defesa. Paulo estava diante daqueles tribunais ali para se defender daquilo que estava o acusando. Coisa esta que ele não praticou. E dizendo ele isto, sua defesa, disse Festo em alta voz. Festo era um governador naturalizado romano, mas foi encaixado ali, naquela região ali, para governar a Judéia. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Festo, que vem do latim, quer dizer festa, festeiro, não conseguiu raciocinar o conhecimento de Paulo. Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel, homem versado, mestre na lei. Paulo aprendeu. Paulo não engavetou, Paulo não colocou debaixo do tapete ou debaixo da mesa os seus conhecimentos. E agora Festo, no versículo 24, e dizendo ele isto em sua defesa. Paulo estava se defendendo. Eu não sei o que estão nesta noite te acusando, meu prezado, minha prezada, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Eu não sei em quem estão querendo te acusar. Mas tu tens o direito também de defender. Paulo
Paulo estava sendo acusado pelos judeus, dizendo que Paulo tinha levantado uma questão contra a lei judaica, ou seja, a religião dos judeus. Paulo não estava. E por causa disso, queriam matá-lo. Mas Deus não deixou. Deus usou o seu sobrinho para poder alertá-lo, despertá-lo. Então o governador Festo diz em alta voz: está louco, Paulo, as muitas letras que fazem delirar. As muitas letras. Paulo era versado, Paulo era douto, Paulo era estudado, Paulo tinha um vasto conhecimento, um grande conhecimento. O governador Festo não conseguiu alcançar aquilo que Paulo queria transmitir. Muitas das vezes, as pessoas que têm assim, que não estão assim conectadas, acopladas, muitas das vezes, a pessoa que não está conectada com Deus, com a palavra, e às vezes um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa de Deus está conectada, lê a palavra, porque a pessoa que não lê a palavra de Deus, a pessoa que não está conectada com o Espírito de Deus, ela confronta com aquele que está alicerçado, baseado, estruturado. Paulo estava estruturado, Paulo tinha conhecimento de causa. É por isso que o governador Festo não conseguiu, chamou ele de louco. Paulo estava em sua defesa. Então, nesta noite, meu prezado amigo, você tem sim o direito de se defender por causa daqueles que estão querendo te perseguir. Mas defenda sim a sua causa. Porque nós, os verdadeiros cristãos, servos de Deus, tem um que nos defende as nossas causas que não estão perdidas. E Paulo vai dizer aqui, mas ele disse, não deliro, ó Potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Paulo agora, ele rebate que as palavras deles não eram mentirosas. Olha o que ele fala com firmeza, antes digo palavras de verdade. Ele disse palavras de verdade, não de mentira. E de um são juízo, ou seja, uma mente boa, com consciência firme. O homem de Deus, a mulher de Deus, o servo de Deus, ele tem que ter uma mente boa, ligada na palavra de Deus, para se defender, para aqueles que querem nos confrontar, nos desviar, nos tirar o foco da atenção.
Era que Festo queria fazer com Paulo, ao ponto de chamar Paulo de louco, maluco. As muitas letras, Paulo, que fazem delirar. Então, muitas das vezes, a gente, por ler a palavra de Deus, falar de Deus, para uma pessoa, às vezes nós estamos mal interpretados, mal entendidos. Paulo estava sendo mal interpretado, mal entendido. E é aqui que ele vai dizer o seguinte: crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. Agora Paulo estava diante do rei Agripa. Agripa era conhecedor da lei judaica, dos costumes judeus. Agripa tinha conhecimento. E o versículo 28 diz: Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Agripa, aqui ele diz: por pouco ele se converteria a ser cristão, a ser um seguidor do cristianismo de Jesus Cristo. Então Paulo, ele aproveitou o momento, Paulo aproveitou a oportunidade, Paulo aproveitou o ensejo de apregoar, de anunciar. Aqueles homens, tanto Festo como Agripa, tiveram a oportunidade de aceitar, de não ser simplesmente um crente, mas ser um cristão de verdade. É o que Paulo queria transmitir para eles. Mas eles não alcançaram o objetivo de Paulo, porque eles tinham a culpa deles, eles tinham a posição deles. Um chamou Paulo de louco, porque Paulo era conhecedor, tinha entendimento. E o outro disse: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. Há estudiosos que dizem que, nesse contexto aqui, Agripa queria se desviar, se ver livre de Paulo. Mas eu entendo aqui que verdadeiramente Agripa, ele balançou. Ele entendeu. Só que por causa da sua posição, porque ele tinha uma posição, ele não quis se humilhar, ele não quis se rebaixar, ele não quis abraçar a fé, ele não quis abraçar Jesus Cristo como seu Salvador. E disse Paulo: proverá a Deus que ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quanto hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Paulo, ele transmitiu não só a Festo, o governador, não só ao rei Agripa, mas todos quantos estavam ali, até a mulher de Agripa estava ali também ouvindo. Mas só que eles, infelizmente,
infelizmente, a palavra é essa mesmo, infelizmente, foram infelizes, não foram felizes, mas foram infelizes de não aceitar a Cristo através de Paulo. E o final é o seguinte: Agripa não aceitou. Ele rejeitou. Quantas pessoas ouvem a palavra, acham até bonito, mas não querem Jesus? Uns fazem como o governador Festo, chamou Paulo de louco. Agripa pediu um tempo, mas não aceitou. Hoje, meu prezado amigo, ouvinte da palavra de Deus, hoje é o tempo da tua aceitação de Jesus Cristo. Hoje é o momento, porque amanhã não sabemos se estamos vivos, porque o dia de ontem passou-se e não volta mais. Mas hoje é o dia, hoje é o tempo presente de aceitar a Jesus Cristo. Tanto Festo como Agripa, o rei Agripa, a sua mulher, os presentes que estavam ali, tiveram a oportunidade, mas deixaram a oportunidade passar. É assim que muitos estão fazendo. Eles estão deixando a oportunidade passar. Não estão abraçando a oportunidade. A oportunidade é essa. Chama-se Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, o Salvador dos homens. Em nome de Jesus. Que Deus, pois, nesta noite te abençoe. Pai eterno. Que nesta noite, esta palavra possa ser alcançada. Aqueles que não tiveram oportunidade, que possam ter oportunidade. Que eles não deixem a oportunidade passar. Porque às vezes a oportunidade não volta mais. Tanto Festo, governador, naqueles tempos de Paulo, como o rei Agripa, e todos quantos estavam ali, tiveram a oportunidade de chegar perto deles, eles ouviram, mas deixaram passar. Mas que nesta noite, que não haja pessoas que deixem a oportunidade passar, mas que nesta noite tenha pessoas que agarram a oportunidade, que aceitam Jesus como Salvador. Amém e amém. Queridos, sábado nós não vamos poder fazer a gravação, porque sábado nós temos um compromisso, nós vamos sair, mas que assim vamos ter outra oportunidade, nós vamos passear, né? Vamos dar um passeio em família, mas terça-feira que vem tem novidade, é aniversário do canal. Ora por nós, para que esse canal possa fluir, não para engrandecimento da equipe, mas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este canal é para vidas sejam alcançadas, a voz do Evangelho. Amém e amém. Até lá!